RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. 1º de abril de 2026 marca uma nova era para os amantes da exploração espacial, pois foi exatamente nesse dia em que fizemos um lançamento direto lá da NASA com 4 astronautas a caminho da Lua. Uma missão que está programada para durar 10 dias e uma façanha que não repetimos por mais de 50 anos. Nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, seres humanos estão novamente fazendo história ao irem a caminho da Lua. Não é um teste de laboratório, não é uma simulação, é o retorno real da humanidade ao espaço mais profundo. E dessa vez, a missão vai muito além de fincar uma bandeira americana. O que está em jogo agora é poder, tecnologia, recursos e o controle do futuro fora da Terra. A Lua deixou de ser apenas um símbolo, ela pode se tornar a base mais importante da próxima era da civilização humana. E o que está acontecendo agora pode redefinir a geopolítica do século XXI. Te contarei tudo o que você precisa saber sobre a missão Artemis da NASA, mas antes de seguirmos com o vídeo, já sabe, né? Curte o vídeo, não custa nada, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo de qualidade como esse. Então bora lá pro vídeo. Durante décadas, a Lua parecia uma página virada da história, um monumento da Guerra Fria, um capítulo glorioso, mas encerrado. Só que isso está prestes a mudar. Hoje, voltar à Lua não é mais sobre nostalgia, é sobre estratégia, sobre quem vai dominar rotas, recursos, tecnologias e presença permanente fora da Terra. E para entender por que o ser humano está voltando à Lua agora, a gente precisa voltar no tempo. Precisamos revisitar o programa que levou a humanidade até lá pela primeira vez e que também mostrou por que ela foi embora. A história da ida do homem à Lua começa no auge da Guerra Fria. Naquele momento, Estados Unidos e União Soviética travavam uma disputa que não era apenas militar ou ideológica, era também uma guerra de prestígio, ciência e demonstração de superioridade tecnológica. A União Soviética saiu na frente em vários momentos decisivos, lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história, depois colocou o Yuri Gagarin em órbita, fazendo dele o primeiro ser humano no espaço. Para Washington, aquilo era mais do que um vexame científico, era um alerta estratégico. Foi então que o presidente John F. Kennedy lançou a aposta mais ousada do século: levar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança antes do fim da década de 1960. O programa Apollo nasceu dessa pressão, não era só um projeto espacial, era uma resposta geopolítica, era a prova de que os Estados Unidos podiam liderar a fronteira tecnológica do planeta. Entre 1969 até 1972, 6 missões pousaram com sucesso na Lua: Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Do primeiro passo de Neil Armstrong até as últimas explorações mais avançadas com o rover lunar, a Apollo mostrou ao mundo algo impensável: a humanidade podia sair da Terra e operar em outro corpo celeste. Mas existe um ponto fundamental aqui: a Apollo foi brilhante, histórica, revolucionária e ao mesmo tempo limitada, porque ela era um programa pensado apenas para vencer uma corrida, não para construir uma presença duradoura. Quando os Estados Unidos provaram o que precisavam provar, o apelo político foi caindo, o custo era gigantesco, a opinião pública mudou, a prioridade do governo mudou e o programa Apollo chegou ao fim em 1972. Em outras palavras, a humanidade foi à Lua, venceu o duelo simbólico da Guerra Fria e voltou para casa sem montar nenhuma estrutura permanente por lá. Só que o mais impressionante é o seguinte: aquilo que parecia o capítulo final da Lua, na verdade, era só o prólogo. Porque agora a pergunta não é mais quem chega lá primeiro, a pergunta é quem realmente vai ficar lá. Mas o que levou o mundo a querer voltar à Lua? A resposta mais curta é: a Lua pode deixar de ser um destino e passar a ser uma plataforma. Durante muito tempo, a Lua parecia um lugar inóspito demais para qualquer presença permanente, mas estudos mais recentes mudaram essa visão, principalmente por causa do Polo Sul lunar. Ali existem fortes indícios de presença de gelo, de água em crateras que nunca receberam
receberam luz solar direta, e isso muda tudo. Água no espaço não serve só para matar a sede. Ela pode ser separada em oxigênio e hidrogênio. O oxigênio pode sustentar vidas e o hidrogênio pode virar combustíveis. Em termos estratégicos, isso significa que a Lua pode se tornar um posto avançado de abastecimento, pesquisa e lançamento para missões mais profundas no sistema solar. E aqui entra uma lógica brutal da exploração espacial. Sair da Lua exige muito menos energia do que sair do planeta Terra. A gravidade lunar é muito menor. Então, se você conseguir montar infraestrutura por lá, a Lua pode virar uma espécie de trampolim para Marte, por exemplo, que tem sido talvez a viagem mais aguardada deste século. Além da água, existe interesse em outros recursos, como minerais raros e matérias úteis para construção e suporte industrial. O solo lunar, por exemplo, conhecido como regolito, também é estudado como possível matéria-prima para erguer estruturas, escudos contra radiação e plataformas habitáveis. Ou seja, voltar à Lua não é um capricho, é uma tentativa de transformar o satélite em base operacional. E isso leva diretamente ao verdadeiro ponto geopolítico do vídeo. Quem dominar os primeiros corredores logísticos e as áreas mais valiosas da Lua pode sair da frente em uma nova ordem espacial. É nesse cenário que surge o programa Artemis. Se Apollo foi a corrida da conquista, Artemis é o projeto da permanência. O objetivo principal do programa é recolocar astronautas no entorno e na superfície da Lua, estabelecer uma presença sustentável, desenvolver tecnologia de longa permanência e usar essa experiência como ponte para futuras missões a Marte. A Artemis não é só uma missão, é uma arquitetura de missões. A primeira etapa foi a Artemis 1, lançada em 16 de novembro de 2022, foi uma missão não tripulada. O objetivo era testar o foguete Space Launch System, o SLS, e a cápsula Orion em uma viagem ao redor da Lua e de volta à Terra. A segunda etapa é a Artemis 2, lançada agora, dia 1º de abril de 2026. Essa é a primeira missão tripulada do programa. O objetivo principal é provar que a Orion e seus sistemas podem levar humanos ao espaço profundo, contorno à Lua e retornar com segurança. Depois vem a Artemis 3, planejada para levar astronautas de volta à superfície lunar. Essa missão pretende realizar um pouso tripulado próximo ao polo sul lunar, unindo a cápsula Orion e um módulo de pouso lunar comercial fabricado pela SpaceX. Essa etapa do programa está prevista para acontecer somente no ano de 2028 e mais adiante teremos a Artemis 4. As missões seguintes devem expandir essa presença, integrar novas peças de infraestrutura, apoiar a estação Gateway, que por enquanto é um projeto para implementar a primeira estação em órbita lunar, consolidando assim uma presença mais frequente e funcional na Lua. A data prevista para o lançamento da Artemis 4, segundo a NASA, também será programada para 2028. Porém, eu acho muito difícil essa missão acontecer em 2028. Eu acredito que ela virá acontecer somente a partir de 2030. Em resumo, a Artemis não quer apenas repetir Apollo. Ela quer fazer o que Apollo nunca chegou a fazer, criar continuidade. Mas para que isso aconteça, existe um detalhe essencial. O programa depende de máquinas que precisam funcionar quase no limite do impossível. E é aqui que entra o coração tecnológico da missão. O gigante que empurra a missão para fora da Terra é o SLS, o Space Launch System. Esse é o foguete mais poderoso já usado pela NASA na era pós-Saturno V. Sua função é simples de dizer e extremamente difícil de executar: lançar a cápsula Orion e a tripulação para além da órbita terrestre. No topo dele está a Orion, a cápsula que funciona como centro de comando, habitação temporária e veículo de retorno. É nela que a tripulação vive, trabalha, realiza testes e sobrevive durante a viagem. A Orion ela foi projetada para missões no espaço profundo. Isso significa operar longe da órbita baixa da Terra, com maior exposição à radiação, maior distância para resgate e exigências muito mais severas de navegação, energia, suporte de vida e proteção térmica na reentrada. E quando falamos de pouso lunar nas próximas etapas, entra em terceiro elemento decisivo, o módulo de pouso desenvolvido pela SpaceX, baseado na arquitetura da Starship Human Landing System. Esse veículo será essencial para missões que vão além do simples voo ao redor da Lua. Mas como isso funcionará na prática? Não será apenas um foguete decolando, e sim dois foguetes. O SLS decolará levando a cápsula Orion para a órbita terrestre e o Starship da SpaceX decolará e ficará esperando a cápsula Orion na órbita terrestre. Após a cápsula se acoplar na Starship, ela será responsável por levar a cápsula Orion junto com os astronautas
astronautas até a Lua. A ideia é que ele faça a descida e a subida da superfície lunar, trabalhando em conjunto com a Orion e com a arquitetura orbital da missão. E aqui que está um ponto importantíssimo. A NASA não está mais fazendo tudo sozinha como na era Apollo. O programa Artemis depende de um modelo híbrido, no qual o setor público e o setor privado se estão complementando. Isso acelera a inovação, mas também aumenta a complexidade e a dependência entre sistemas diferentes. A Artemis 2 não é só uma missão tecnológica, ela também é uma missão humana, e os 4 astronautas escolhidos reúnem perfis que fazem uma tripulação, uma combinação altamente estratégica. Reid Wiseman é o comandante da missão. Ex-piloto naval e astronauta experiente, ele carrega a responsabilidade de liderar a operação, tomar decisões em cenários críticos e coordenar a tripulação em um ambiente onde margem de erro praticamente não existe. Victor Glove é o piloto. Também com forte formação militar e experiência espacial, ele ocupa um papel central na operação da nave, nos procedimentos de voo e na integração prática entre sistemas e tripulação. Christina Koch é especialista de missão, ela já entrou para a história por missões de longa duração e por integrar a primeira caminhada espacial exclusivamente feminina. Sua experiência em permanência prolongada no espaço traz um peso enorme para a gestão humana e operacional da missão. Jeremy Hansen, astronauta canadense, também atua como especialista de missão. Sua presença reforça um ponto central do programa Artemis. Essa não é apenas uma empreitada americana, é um projeto internacional liderado pelos Estados Unidos, com aliados estratégicos participando da nova arquitetura espacial. Em outras palavras, essa tripulação foi montada não apenas para voar, ela foi montada para representar competência técnica, resistência psicológica, cooperação internacional e principalmente o simbolismo histórico. Agora chegamos ao centro dramático desse vídeo, que é a missão Artemis 2 em si. A trajetória da missão foi desenhada como um grande teste de sistema completo. Após o lançamento do dia 1º de abril, a nave entrou primeiramente em órbita terrestre. Em seguida, ela realizou uma manobra que a impulsionou para a trajetória translunar, deixando a Terra para trás e seguindo rumo à Lua. No dia 6 de agosto foi a data que a missão chegava no seu primeiro grande ponto crítico, que é justamente o sobrevoo lunar. Nessa manobra, eles passaram pelo lado oculto da Lua, ficando sem comunicação por vários minutos. E aqui que está a parte que poucas pessoas sabem, e o que deixa qualquer missão espacial com um risco elevadíssimo. Ao contrário do que todo mundo pensa, lá no espaço tudo está em movimento, diferente daqui na Terra, onde se você sair de um ponto A até um ponto B, se você mirar em linha reta, por exemplo, você chegará até o seu destino final. Em uma viagem espacial não funciona assim. Não basta você mirar lá na Lua e lançar um foguete que você não chegará lá. E a Lua está orbitando a Terra. Você precisa calcular a localidade dela, a distância que estamos dela e a velocidade que a nave viajará para poder encontrá-la em um determinado ponto. Então, quando você é lançado, você não vai de encontro a ela, e sim você vai a um ponto onde você chegará no local no mesmo momento em que ela estiver passando por lá. Deu para entender a complexidade dessa operação? Esta missão da Artemis 2 não prevê pouso. O plano é realizar um sobrevoo lunar usando a gravidade da Lua como parte da dinâmica de navegação e então assim iniciar a viagem de retorno a nosso planeta Terra. Ao longo desses cerca de 10 dias, os astronautas não ficam apenas viajando. Eles executam procedimentos, observações, verificações e testes fundamentais para validar sistemas que serão decisivos nas próximas missões. Entre esses testes estão avaliações de navegação, comunicações, desempenho de suporte de vida, operação manual e automática da cápsula, resposta dos sistemas internos em ambiente real do espaço profundo e a rotina humana dentro da Orion. No primeiro dia da missão, a tripulação já precisou lidar com um problema que parece pequeno para quem vê da Terra, mas que no espaço se transforma em algo muito mais sério, e foi o funcionamento do banheiro e do sistema de gerenciamento de resíduos. Após ter dado problemas, a tripulação precisou trabalhar para solucionar esse problema, o qual tiveram muito êxito no seu primeiro desafio. Uma falha como essa pode comprometer conforto, higiene, operação e até mesmo o desempenho psicológico da tripulação durante toda a missão. Agora vamos falar dos principais riscos dessa missão específica. O primeiro grande risco é o próprio espaço profundo. Fora da proteção mais próxima da Terra, a nave fica mais exposta à radiação, a falhas sem possibilidade de resgate rápido e a uma dinâmica operacional muito mais severa do que em missões na órbita baixa. O segundo risco está em um dos
dos momentos mais tensos de toda a jornada. O período em que a nave ficará sem comunicação com a Terra, como já falei aqui. São em torno de 50 minutos de silêncio. Não é necessariamente um sinal de desastre. É uma consequência esperada da geometria da trajetória e das limitações da comunicação quando a nave estiver em posição desfavorável em relação à Terra. Mas pense no peso disso. Durante quase uma hora, o controle da missão não pode ouvir a tripulação e a tripulação não pode falar com a Terra. Se algo acontece ali, eles estão absolutamente por conta própria. O outro momento crítico é, óbvio, a reentrada na atmosfera terrestre. Essa talvez seja a etapa mais brutal da missão inteira. A cápsula retorna a uma velocidade extrema, comprimindo o ar ao redor e gerando temperaturas violentíssimas no escudo térmico. Se esse sistema falhar, não existe plano B. Em termos narrativos e técnicos, Artemis 2 é isso. Uma missão sem pouso, mas cheia de pontos de falhas altamente sensíveis. Ela não precisa colocar ninguém na Lua para ser histórica. Ela só precisa provar que o ser humano consegue voltar a operar com segurança tão longe da Terra. E se essa missão funcionar, o próximo passo deixa de ser ficção científica, passa a ser preparação concreta para uma presença humana mais constante na Lua. A volta do homem à Lua não é uma repetição do passado, é a abertura de uma nova era. Na época da Apollo, a Lua era o palco da vitória simbólica de uma superpotência. Agora, ela pode se tornar o primeiro grande território estratégico da civilização humana fora da Terra. Água, combustível, ciência, infraestrutura, presença permanente, alianças internacionais, competição com rivais geopolíticos, tudo isso está condensado nessa nova corrida lunar. E Artemis 2, mesmo sem pousar, é a ponte entre duas eras. A era em que a humanidade visitou a Lua e a era em que ela pode começar a ficar nela. A pergunta agora não é se vamos voltar, nós já voltamos. A pergunta real é: quem vai dominar o próximo capítulo da história humana no espaço? E para você continuar acompanhando tudo que envolve geopolítica e o mundo das finanças, você já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreva no canal, não custa nada, é só você ir lá e clicar no botão de se inscrever. Ative o sininho também e deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que é fissurado por ficção científica, assim como eu. E já deixe nos comentários quanto tempo você acha que demoraremos para termos uma base instalada na Lua, hein? Me responda nos comentários para saber o que você pensa sobre essa corrida espacial. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!